Irmãos, vamos para a exposição da palavra do Senhor dessa noite. Abramos, portanto, a palavra de Deus em Gálatas, no capítulo 5, do verso 22 ao verso 26. Gálatas, capítulo 5, verso 22 ao verso 26. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22 a 26, diz assim a santa palavra do nosso Deus. Ouçamos. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Senhor nosso Deus, graças te rendemos pela sua palavra e graças te rendemos pelo teu Santo Espírito que habita em nós. É Ele, Senhor, que ilumina o nosso entendimento, que nos dá compreensão, que nos dá discernimento espiritual e nos ajuda concedendo graça para que possamos obedecer, ó Pai. Portanto, ó Deus, nós aqui como teu povo, nos colocamos mais uma vez perante o Senhor e suplicamos. Seja o Deus gracioso para conosco, que nos abençoe e nos ajude, Senhor, a receber, a acolher e a aplicar a tua palavra em nossas vidas, ó Pai. Seja com teu povo, nós rogamos no nome santo e bendito de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém. Amém. Irmãos, o livro de Isaías registra uma parábola que retrata muito bem o que Paulo está tratando agora no capítulo 5, a respeito das obras da carne e do fruto do Espírito. O Senhor Deus, de acordo com Isaías 5, do verso 1 e 2, plantou uma vinha que ele desejava uma vinha para o seu louvor, uma vinha que deveria produzir bons frutos, mas essa vinha veio a produzir maus frutos. O texto diz assim: agora cantarei ao meu amado o cântico do meu amado a respeito da vinha. O meu amado teve uma vinha num outeiro fertilíssimo, sachou-a, limpou-a das pedras e plantou de vides escolhidas. Edificou no meio dela uma torre e também abriu um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E se você continuar o texto, você vai perceber que essa parábola é autoexplicativa. A exegese dela já está lá no próprio texto. O próprio Deus dá a parábola e ele, através do profeta, explica a palavra, dá a interpretação da parábola. No verso 7, o Senhor diz assim: porque a vinha do Senhor dos Exércitos, aliás, no verso 4, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. E os homens de Judá são as plantas diletas do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O próprio Deus explica a parábola dizendo: olha, a vinha é Israel, e as vides, as plantas, as videiras, elas são o povo do Senhor, cada um individualmente ali representado perante o Senhor. Deus desejou que eles produzissem bons frutos, mas eles produziram maus frutos, produziram uvas bravas. Os frutos são descritos nesse verso último que nós lemos. Ele desejou que eles exercessem juízo e eles exerceram quebrantamento da lei. Eles quebraram a lei do Senhor. O Senhor esperou que eles exercessem justiça e eles não exerceram justiça, provocaram pranto, clamor em Israel e em Judá. A parábola relata
como Deus criou para o seu louvor a Israel, para produzir bons frutos. Os frutos esperados eram bondade, retidão, justiça, mas os frutos produzidos foram obras da carne, foram corrupção e desobediência e quebra da lei do Senhor. O trecho que nós acabamos de ler retrata o contraste que Paulo faz com as obras da carne que vimos na semana passada, o fruto do Espírito. A carta de Gálatas enfatiza, nós devemos lembrar isso, a liberdade que o crente tem em Cristo Jesus, tanto com relação à lei, quanto com relação ao pecado. Nós já não somos mais escravos do jugo da lei, nem estamos mais sob o jugo do pecado, porque Cristo nos livrou do jugo do pecado e do jugo da lei. Então, Paulo fala dessa liberdade, contrastando com o jugo da lei e com a escravidão do pecado sob os quais nós estávamos anteriormente. Paulo nos exorta a vivermos no Espírito nesse trecho específico. Ele diz: vivam no Espírito e jamais satisfaçam os desejos da carne. Antes, produzam o fruto do Espírito. E aí ele descreve o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito descrito ou esperado na vida do crente? O fruto do Espírito, segundo as Escrituras, é a evidência da transformação que o Espírito realiza na vida do crente, na vida daquele que creu em Cristo. É a transformação do Espírito em nosso ser. O fruto do Espírito, ele deve ser evidenciado na vida do crente. Como essa liberdade que nós experimentamos em Cristo pode ser evidenciada na prática? Através do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é a evidência de que nós somos, de fato, livres do pecado, livres do jugo da lei e do pecado e, portanto, servos de Cristo. Paulo, então, começa mostrando a evidência da nossa liberdade em Cristo. Qual é a evidência principal da nossa liberdade em Cristo? E aí ele responde: todos aqueles que foram libertos pelo Espírito de Cristo, todos os que foram alcançados por essa liberdade dada por Cristo, receberam a libertação do Espírito, a liberdade do Espírito, e, portanto, produzem o fruto do Espírito. O que é o fruto do Espírito? Veja que no texto não aparece a palavra no plural, não é os frutos do Espírito, mas o fruto no singular, indicando uma unidade de características essenciais que demonstram a realidade da fé cristã, a realidade da nossa salvação. São evidências, são virtudes que evidenciam que nós fomos, de fato, alcançados pela graça salvadora do Senhor. Todas essas evidências, todas essas virtudes devem estar presentes. Elas podem estar presentes no crente em maior ou menor grau. Ela pode variar de pessoa para pessoa, mas não existe uma pessoa que não tenha o fruto do Espírito. Um crente que não tenha o fruto do Espírito, ele não é crente. Ele tem nome de crente, mas não é. Porque todo aquele que recebeu o dom do Espírito, recebeu a semente, o fruto para a santificação, e, portanto, tendo esse fruto para a santificação, ele deve ter as virtudes desse fruto, ele deve ter as evidências desse fruto em sua vida. Você pode ter em menor ou maior grau, mas você tem o fruto do Espírito. Você tem evidenciado mais ou menos, mas se você é crente, você deve evidenciar o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é, de fato, uma manifestação do próprio caráter de Cristo na vida do cristão. Para que nós fomos chamados? Segundo Paulo nos diz, em Romanos capítulo 8, versículo 29, qual é o objetivo nosso chamado? Mas aos que escolheu, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também glorificou. E ele descreve uma série de atos da salvação
e ele diz que foi para que nós sejamos feitos à semelhança do seu Filho. Nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. Ou seja, o crente deve ter o caráter de Cristo. Se você afirma ser cristão e você não tem o caráter de Cristo, você é de nome, você é de palavra, mas você não é de fato e de verdade. O fruto do Espírito, como manifestação do caráter de Cristo, refere-se às virtudes que o próprio Espírito Santo desenvolve ou coloca no coração do crente, desenvolve no coração do crente por causa da graça salvadora de Cristo Jesus. O Espírito Santo ensina os crentes a comportarem como o Filho de Deus se comporta. É isso que de fato é o fruto do Espírito. É quando o Espírito Santo te ensina o comportamento de Cristo. Quando ele transforma o seu coração e te ensina a viver de acordo com essa transformação. Isto é o fruto do Espírito em sua vida. Portanto, pode ser também chamado de o fruto da santificação ou o fruto da justiça, porque é o resultado da justiça salvadora de Cristo e da obra santificadora do Espírito no coração daqueles que confessam a Cristo como o seu Salvador. O próprio Jesus se refere às virtudes do fruto do Espírito como sendo dele próprias, como sendo virtudes dele mesmo. Em Mateus, no capítulo 11, no versículo 29, ele nos chama a nos colocar junto a ele e caminhar com ele. E ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A mansidão e a humildade são virtudes do fruto do Espírito. Portanto, é o próprio caráter de Cristo sendo forjado em você, sendo desenvolvido em você pelo próprio Espírito Santo de Deus. John Owen disse o seguinte a respeito do propósito do Evangelho na vida do crente. O propósito principal do Evangelho é conformar-nos à imagem de Cristo. Se não estamos sendo transformados, não estamos verdadeiramente vivendo na comunhão dele e com ele. Se de fato você não tem sido transformado à semelhança do Filho de Deus, você não experimentou ainda a graça salvadora. Como eu disse, essas virtudes do Espírito, o fruto do Espírito, pode se manifestar em você em maior ou menor grau, porque a santidade, ela varia, a santificação, ela varia entre irmãos. Alguns já cresceram mais em santificação que outros. Outros cresceram mais em certa área do que outro. Mas você precisa ter essas marcas, esses sinais, essas virtudes do Espírito, essas virtudes de Cristo em você, se você de fato é crente. Relembrando o que John Owen disse, o principal objetivo do Evangelho é te conformar à imagem de Cristo. Portanto, o fruto do Espírito é essa conformação que ele está fazendo de você à imagem de Cristo. É fazendo com que você se torne cada vez mais parecido com o Filho de Deus. Bem, após apresentar essa ideia do o fruto do Espírito como evidência da própria natureza de Cristo, e na descrição, quando ele descreve o amor, a alegria, a paz, benignidade, bondade, ele está descrevendo o próprio caráter de Cristo. Após apresentar essa virtude como sendo o caráter de Cristo sendo impresso em você, ele relata cada um e ele não explica sobre o que ele está falando. Mas nós devemos olhar para Cristo, visto que ele está falando do próprio caráter de Cristo. Cada vez que nós lemos uma dessas virtudes, e aqui, assim como a lista que Paulo colocou das obras da carne, e no final ele descreveu e coisas semelhantes a essas, dizendo que a lista das obras da carne ali não estava completa, havia mais coisas a acrescentar naquela lista. Do mesmo modo, as virtudes de Cristo não são só 9, como descritas aqui no texto. O fruto do Espírito são essas 9 virtudes somente?
Não, há demais virtudes, há outras virtudes de Cristo que são comunicáveis, são atributos comunicáveis que ele comunicou aos herdeiros da salvação. Mas aqui nós temos uma lista que precisamos dar atenção para ela, porque o texto lido hoje tem o propósito de nos alertar, de nos falar ao coração. E aqui nós vemos então essas características do fruto do Espírito que podem ser classificados aqui em 3 grupos diferentes. O primeiro grupo, relacionando-se com o nosso relacionamento mais especificamente com Deus. E nesse ponto está, e nessa lista estão o amor, a alegria e a paz. O amor reflete a essência de Deus. João nos fala que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor. Deus é amor. Ele é a própria descrição, ele é a própria encarnação ou descrição do amor verdadeiro. Se você quer entender o que é o amor, conheça a Deus. Deus é amor. Por isso, quando Paulo fala que o fruto do Espírito é amor, ele está descrevendo o próprio amor de Cristo que é manifestado a nós. E se nós formos alcançados por esse amor sacrificial de Cristo, o amor que faz com que Cristo entregue a sua própria vida por nós numa cruz, tomando sobre si os nossos pecados, se esse amor é comunicado a nós, espera-se que nós respondamos com amor semelhante ao Deus que nos salvou. Deus nos salvou para amá-lo, para ensinar-nos a amá-lo novamente. E é claro que isso tem implicações em relação ao amor ao próximo, porque quando Deus nos alcança para que nós aprendamos a amá-lo, Ele nos ensina também a amar tudo que Ele ama. E Deus ama o seu povo, Deus ama a sua igreja, Deus ama o irmão que está sentado do seu lado. Mesmo que você possa ter dificuldades com ele, Deus o ama com as dificuldades que ele tem. E Deus deseja que você também manifeste esse amor, porque você ama a Deus, você ama também o seu irmão. A segunda descrição, a segunda virtude que Paulo descreve é a alegria. E esta certamente não é essa alegria passageira, temporal que nós conhecemos, que nós experimentamos nesse mundo quando alguém conta uma piada ou quando uma coisa boa acontece e nós nos alegramos e daqui a pouco estamos tristes novamente. Mas de fato descreve virtudes da própria salvação. Se é a alegria de Cristo, se é parte do caráter de Cristo, então essa alegria surge da própria salvação que nós recebemos de Cristo e da comunhão que nós temos com Deus, porque fomos restaurados, fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Sempre se descreve Cristo como, geralmente se descreve Cristo, e especialmente, creio que talvez a maior contribuição veio da teologia católica, como um personagem carrancudo, sem alegria, sem... A Bíblia não descreve Cristo rindo, né? Fala de Jesus chorando, mas não fala dele rindo. Mas se a alegria é uma virtude do próprio Deus, nós temos que entendê-la que ela é parte do caráter do próprio Cristo. A alegria é descrita em Neemias como uma virtude do próprio Deus. A alegria do Senhor é a nossa força, a alegria de Deus nos fortalece. É uma alegria eterna, uma alegria que não está amarrada pelas circunstâncias, ligada às circunstâncias temporais. É uma alegria que dura para sempre. E você saberá o que de fato é essa alegria quando você for glorificado. Você entenderá do que de fato Paulo está falando. Uma alegria eterna, uma alegria perene. E a terceira virtude que está dentro desse conjunto de virtudes relacionadas ao nosso relacionamento com Deus é a paz, que é o resultado de nós sermos reconciliados com Deus mediante a obra de Jesus Cristo. Jesus nos reconciliou com Deus, e tendo Ele nos reconciliado com Deus, nós temos paz com Deus. Paulo, em Romanos capítulo 5, fala que nós somos justificados
e uma vez justificados mediante a obra de Cristo Jesus, nós experimentamos paz com Deus. Essa paz é uma paz objetiva. É claro, ela tem um aspecto objetivo? Tem sim, mas ela é uma paz objetiva. A paz que é feita é o fim da guerra entre nós e Deus. É o fim da guerra entre duas partes. E a paz que Deus estabelece na sua igreja também, como fruto, como resultado da salvação. O fim da guerra entre irmãos. É claro que ela tem um aspecto objetivo, porque todos aqueles que têm paz com Deus também têm a paz de Deus em seus corações. Tem a paz de Deus dentro dos seus corações como virtude. E essa é a bênção de Deus, uma bênção concedida pela própria obra de Cristo Jesus. E Jesus é descrito em Isaías como o príncipe da paz. O que isso significa? Que ele de fato é o dono da paz. E se você de fato é crente, você recebe desta paz que o príncipe da paz concede. O seu reino é descrito como um reino de justiça e paz. Em outros textos nós vimos também descrever que é um reino de alegria, mas especialmente um reino de justiça e de paz. Portanto, o nosso relacionamento com Deus é moldado pelo próprio Cristo Jesus, pelo caráter de Cristo Jesus. O Espírito Santo moldando-nos para nos relacionar com Deus. O Espírito Santo nos ensina a amar a Deus. O Espírito Santo nos concede a alegria do Senhor. O Espírito Santo nos concede a paz que somente Deus pode dar. E se você experimentou a graça da salvação, as virtudes que você experimenta, as principais que você experimenta são paz, alegria e amor. São as principais virtudes que você experimenta como resultado da salvação. O segundo grupo refere-se ao relacionamento do crente com os outros irmãos. E aí Paulo descreve benignidade, bondade, fidelidade e mansidão. São virtudes que estão relacionadas ao nosso relacionamento, ao nosso comportamento em direção aos nossos irmãos. A benignidade poderia ser descrita também como gentileza e amabilidade no trato com os outros. Ouça de novo as palavras de Jesus em Mateus 11, 29. E aprendei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O Senhor Jesus está chamando, aquele convite do Senhor Jesus, é um convite tão terno, tão gentil, tão amoroso, que demonstra a sua benignidade, que demonstra o seu apego com o bem. Ele faz o que é bom para o seu povo. E, portanto, a benignidade deve ser também um traço do caráter do crente. Visto que ele recebeu a graça salvadora do Senhor, o Espírito Santo agora também trabalha no seu caráter para que o seu caráter seja semelhante ao de Cristo. Portanto, espera-se que os crentes sejam também benignos para com os outros, sejam amáveis e gentis para com os outros, sejam de bom trato, que tratem bem os seus irmãos, que pensem no bem dos seus irmãos, que desejem, que busquem e que orem pelo bem dos seus irmãos, porque tem a benignidade de Cristo forjada em seu coração mediante a obra do Espírito, a obra santificadora do Espírito. Bondade e benignidade parecem se misturar, mas benignidade é mais uma postura em relação para com o outro, enquanto que a bondade é resumida ou é expressa em atos. Quando você faz ações práticas para beneficiar o outro. Poderiam ser também chamados de atos de bondade. Quando você decide tomar algo de si para beneficiar o outro. Tirar algo de si para fazer com que o outro seja beneficiado. A bondade, ela é a descrição do próprio caráter de Deus. Deus é bom. Assim como Deus é descrito como Deus é amor nas Escrituras, nós lemos diversas vezes a expressão
Deus é bom. Nós até fazemos aquele jogo com as palavras do hino antigo, né? Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Nós lembramos da bondade de Deus, nós lembramos da bondade do Senhor. Por isso, aqueles que experimentaram a bondade de Deus devem também refletir essa bondade no trato com os irmãos, sendo bons para com os outros e fazendo atos de bondade para com os seus irmãos. A bondade é o traço do caráter de Cristo, forjado no seu caráter mediante a obra santificadora do Espírito. Fidelidade está relacionado à lealdade e confiabilidade no relacionamento. Também Deus é descrito nas Escrituras como fiel. Deus é fiel. O Senhor Jesus Cristo é fiel. E quando nós lemos a respeito da fidelidade de Deus, especialmente Paulo falando sobre a fidelidade de Deus em Timóteo, ele diz que ainda que nós sejamos infiéis, Deus permanece fiel, porque ele não pode mentir nem negar a si mesmo, porque fidelidade é parte do caráter de Deus, um traço imutável do caráter de Deus. Deus é sempre fiel. E Cristo Jesus, o nosso Salvador, deve ser forjado em nós. O caráter dele deve ser moldado em nós. Portanto, é também esperado que os crentes em Cristo Jesus sejam pessoas fiéis, leais e confiáveis nos seus relacionamentos. Pessoas cuja palavra pode ser confiada. Pessoas cujo caráter e comportamento pode ser confiado. Não é alguém que vai nos enganar, que vai dissimular, que vai nos trair, porque é uma pessoa que aprendeu com Cristo a fidelidade. Essa fidelidade, ela é especialmente fidelidade para com Deus. Mas a fidelidade para com Deus, ela é refletida nos relacionamentos, fidelidade uns com os outros também. Sejamos fiéis a Deus e fiéis aos nossos irmãos. Por último, nessa segunda lista, está a mansidão. E lá no texto de Mateus, capítulo 11, verso 29, o Senhor Jesus nos chama a aprender dele, que é manso e humilde de coração. A mansidão foi descrita por um comentarista como a força em forma de brandura. A força em forma de brandura. O contrário de mansidão é a violência. E geralmente, nossa tendência, por causa do pecado em nosso coração, nós tendemos a ser violentos, as nossas palavras tendem a ser violentas. Nós somos bravos por natureza, por causa da queda, por causa do pecado que habita em nós. Mas nós somos chamados a tomar o jugo de Cristo e aprendermos dele a ser mansos. A sermos mansos. Recentemente, eu me referi ao que esse texto fala, ou a figura que esse texto toma, da zona rural, do interior. O jugo é aquela peça de madeira que é usada pelos camponeses para atrelar o pescoço de um boi ao outro, para puxar a carroça, para puxar o arado. E geralmente, no ato de domar um animal bravo, um boi bravo, por exemplo, os domadores usam a prática de tomar a canga, o jugo, colocar o pescoço de um boi manso e atrelar ao boi bravo, para que o boi bravo aprenda o comportamento com o manso. E eu posso falar disso com propriedade, porque eu sou filho de domador de animais. Meu pai fazia isso. E ele, ao domar um boi manso, um boi bravo, ele colocava 2 bois mansos na frente, 2 bois mansos atrás, e um boi manso do lado, junto com o boi bravo no meio. Tinha 5 modelos para que aquele boi pudesse seguir. E ele podia recalcitrar, lutar ali no meio, mas os 5 bois mansos mantinham um controle e ensinavam aquele boi bravo a mansidão, a ser manso, a ser brando.
O que Jesus está falando é: tome sobre si o jugo dele, tome sobre si o governo dele, seja submisso a ele, porque sendo submisso a ele, à sua palavra, ao seu governo, você vai aprender do caráter dele, que é manso, que é humilde de coração. Você vai aprender a responder com brandura, a reagir com brandura, com ternura. Você vai aprender a responder com humildade àqueles que estão à sua volta. O terceiro conjunto de virtudes é relacionado consigo mesmo. Como você deve lidar consigo mesmo? Especialmente longanimidade e domínio próprio. A longanimidade é aquela capacidade de esperar, é a paciência diante dos desafios e provações. Quando nós falamos da longanimidade de Deus, a longanimidade de Deus é especialmente aplicada ao fato de que Deus é paciente em dar lugar para arrependimento. Deus é paciente em esperar que aqueles que pecaram se arrependam dos seus pecados. Por isso Deus muitas vezes ordena que os seus ministros preguem e dá oportunidade para que o seu povo se arrependa. Ele ordenou que profetas fizessem isso, e profetas pregaram por ano, esperando o arrependimento do povo. Deus é longânimo, é paciente em esperar. A longanimidade é a paciência ao esperar. E assim como Deus é longânimo, nós precisamos aprender dele a sermos longânimos também, sermos pacientes ao esperar. A longanimidade é necessária em diversas situações de nossas vidas. Nós precisamos ser longânimos ao lidar com as fraquezas dos nossos irmãos. Nós precisamos ser longânimos ao esperar pelas promessas de Deus, a ter paciência para esperar o cumprimento das promessas de Deus. Nós precisamos ser longânimos para tolerar os sofrimentos que nós passamos. Nós passamos por sofrimentos, aflições, e às vezes elas duram um longo período, um longo tempo, e nós temos que ser longânimos, pacientes ao esperar. Longanimidade é paciência para esperar. Jesus é paciente ao esperar, e nós precisamos aprender o caráter de Cristo. O próprio Deus quer forjar, por meio do seu Espírito em nós, esse traço do caráter de Cristo. O domínio próprio é o controle das paixões e dos impulsos pessoais. O domínio próprio, que é descrito por alguns intérpretes como o domínio do Espírito. Quando você toma o jugo de Cristo sobre si, você está dizendo para ele que você quer ser dominado por ele, você quer ser governado por ele. O Espírito Santo toma o jugo de Cristo pela pregação e coloca sobre o seu coração. O governo de Cristo é exercido no seu coração pela pregação do Evangelho, pela pregação da palavra de Deus. O Espírito Santo toma o governo de Cristo e coloca o seu coração. Nós somos rebeldes, nós somos resistentes ao governo. Naturalmente somos. Mas o Espírito Santo vai nos submetendo à palavra de Deus constantemente, nos fazendo aceitar o governo de Deus, receber e acolher o governo de Deus. E ele nos ensina então a nos aquietar. Isso também se aplica ao fato de que o Espírito Santo nos molda segundo o caráter de Cristo, para que nós possamos também controlar as nossas paixões e os nossos impulsos, os desejos pecaminosos. O domínio próprio é aquela virtude que nos ensina a moderação, para que nós possamos vencer aqueles pecados da lista da semana passada. A moderação é um dos traços do crente. A moderação deve ser um dos traços da vida do crente. A moderação em diversos aspectos, mas especialmente quanto às paixões, às concupiscências, aos impulsos, nós devemos ser dominados por Deus, dominados pelo Espírito, dominados pelo caráter de Cristo, para que nós possamos resistir às tentações do pecado. Cristo demonstrou possuir domínio próprio extraordinário, porque Ele é Deus.
quando o afligiram, quando quando o envergonharam em público, ele foi calado como ovelha muda e entregou a sua vida na cruz. Muitas vezes, Cristo poderia ter reagido bruscamente e, como Deus poderoso, ter exterminado aqueles que o afligiam, mas ele se submeteu à vontade do Pai e ele esperou e ele foi capaz de suportar aquela situação, porque ele é a própria descrição do que é domínio próprio. Nós precisamos aprender o domínio próprio. O domínio próprio é o domínio do Espírito sobre nós. Nós precisamos aprender a ser dominados pelo Espírito de Deus. Nós precisamos fazer algumas perguntas agora a nós mesmos. Como essas virtudes estão sendo manifestadas ou evidenciadas em nossa vida na prática, no dia a dia? A gente tende a demonstrar essas virtudes com mais facilidade com pessoas que nós não conhecemos ou nós não nos relacionamos o tempo todo. Talvez é mais fácil de eu demonstrar mansidão e gentileza, benignidade com você do que com a minha esposa. Com o seu filho do que com a minha filha. Porque nós temos mais facilidade de demonstrar essas coisas para pessoas que nós não conhecemos. Aqueles que nós conhecemos, nós nos sentimos mais livres perante eles e nós esquecemos que nós também temos que ser benignos, gentis, bondosos, amorosos para com esses irmãos. Quais evidências nós temos em nossas vidas de que nós de fato estamos sendo governados pelo Espírito do Senhor, forjados pelo Espírito de Cristo, para que tenhamos o caráter do nosso Salvador, para que sejamos como Ele é. Esses atributos, essas virtudes descritas aqui pelo apóstolo Paulo, devem ser uma marca na vida do cristão, na vida daquele que experimentou a liberdade em Cristo Jesus. Talvez você está manifestando ou evidenciando menos agora do que já evidenciou no passado, ou mais agora do que no passado, mas você deve se preocupar para que essas evidências sejam evidenciadas numa crescente em sua vida. Que você seja cada vez mais parecido com o seu Salvador, que você seja cada vez mais semelhante ao caráter daquele que te salvou, que você seja cada vez mais cheio de amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, de longanimidade e de domínio próprio, como Cristo o é. Um teólogo antigo, puritano, chamado John Flavel, disse o seguinte sobre a santidade como reflexo do caráter de Cristo em nós. A santidade é o reflexo de Cristo em nós. Sem ela, nós não podemos ter comunhão com Deus. Cultive humildade, mansidão e obediência, pois assim andou o Senhor que te salvou. Ou seja, pareça com o seu Salvador. Pareça-se com o seu Salvador. Torne-se cada vez mais semelhante ao seu Salvador. Deus tem te concedido graça constantemente, diariamente para isso. Deus concedeu a você o próprio Espírito Santo. Você tem o fruto para a santificação, como diz Paulo em Romanos 2. Você tem o fruto para a santificação. Portanto, demonstre essas virtudes, evidencie essas virtudes, busque crescer nessas virtudes, para que Cristo seja evidenciado em você. Aí Paulo mostra, depois de relatar essas virtudes, ele mostra
Qual deve ser o resultado do fruto do Espírito no crente? E ele descreve, em primeiro lugar, que o fruto do Espírito leva o crente a crucificar a carne. Versículo 24 diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. O fruto do Espírito é o único meio possível, é a única arma que o crente pode ter contra as suas paixões e concupiscências. Porque o fruto do Espírito é graça do Espírito para que você vença as paixões e concupiscências da carne. Abandonar as práticas e desejos contrários à vontade de Deus deve ser a luta do crente diariamente. Eu luto para abandonar. E eu não sei se você já foi na roça e já teve essa experiência. Tem um capim no mato que chama roseta, alguns chamam ele de cruzeta, né? E ele tem ponta para todo lado e ele cola em você. E você anda no mato e ele vai grudando em você. E você tira, daqui a pouco você está cheio de novo daqueles espinhos. O pecado, as concupiscências e desejos da carne são assim. Parece que você está caminhando num campo cheio de rosetas. E eles vão grudando em você. E somente quando você está transformado pela graça do Senhor, você é capaz de, pela graça do Espírito, rejeitar essas coisas, essas paixões e esses desejos, arrancar essas coisas de você. Não há como lutar contra o pecado sem o fruto do Espírito, sem essa graça do Espírito em seu coração. Essa luta é um ato contínuo de rejeitar as paixões e as concupiscências do mundo. E aí nós temos que perguntar sinceramente, eu estou realmente comprometido em deixar para trás as obras da carne? Eu estou realmente lutando para que essas obras sejam abandonadas? O autor aos Hebreus, falando aos crentes, Hebreus no capítulo 12, verso 4, ele diz: na vossa luta contra o pecado, vocês não lutaram ainda até o sangue. Vocês precisam lutar até dar o sangue contra o pecado. A luta contra o pecado é uma luta ferrenha. Você está realmente comprometido nessa luta contra o pecado do seu coração? Ou você está se acostumando com essas mazelas no seu coração? O pecado é terrível. Nós conseguimos nos habituar a maus cheiros, né? Nós conseguimos habituar a coisas podres. Às vezes a gente chega num lugar e tem um lixão perto de casa, a gente reclama no primeiro dia, reclama no segundo, vou falar com a prefeitura, uma semana depois a gente nem sente que tem um lixão perto da nossa casa mais. E assim é com o pecado. Nós nos acostumamos com os nossos pecados e nós estamos realmente comprometidos em deixá-los para trás? É somente buscando crescer na graça do Espírito, no fruto do Espírito, nas virtudes do caráter de Cristo, que nós vamos ser capazes de lutar para deixar esses pecados para trás. Crucificar a carne é um passo essencial para experimentar a verdadeira liberdade em Cristo. E essa figura, ela é usada especialmente para referir-se ao fato do modo como Deus venceu o nosso pecado. Deus venceu o nosso pecado crucificando-o em Cristo lá na cruz. E nós temos que ter essa figura na nossa mente, e que Cristo foi crucificado na cruz por causa dos nossos pecados. Por isso nós devemos crucificar a nossa carne para que nós possamos vencer o pecado. É em Cristo que nós encontramos essa liberdade. Como é que nós fazemos isso? Relembrando o que já foi exposto nos 2 últimos sermões, andando no Espírito. Paulo volta a essa temática. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne, verso 17. E agora, no verso 25, ele disse:
se nós andarmos, se nós vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós vivemos no Espírito, andemos, o nosso comportamento deve ser de acordo com o Espírito de Cristo. Andar no Espírito é estar alinhado com os desejos do Espírito, com as ambições do Espírito, permitindo que Ele nos conduza, nos dirija em nossas práticas, em nosso comportamento. É uma vida de submissão à palavra de Deus e de obediência a Cristo e de comunhão verdadeira com o nosso Deus. E mais uma vez eu preciso fazer perguntas. Nós estamos de fato andando no Espírito ou nós estamos deixando nos guiar pelas nossas próprias vontades? Nós precisamos ser honestos o suficiente para reconhecer que muitas vezes, e alguns de nós, a maioria delas, prefere ser guiado pelas suas próprias vontades e pelos desejos do seu coração, do que submeter-se à vontade de Cristo. Andar no Espírito é de fato a prática dessa verdadeira liberdade que nós recebemos em Cristo. Quando nós de fato reconhecemos e entendemos que somos livres em Cristo, nós vivemos no Espírito, andamos no Espírito, livres das concupiscências do pecado. Isso significa que crentes não pecam? Não, nós vimos sobre isso a semana passada. Crentes pecam, mas crentes não vivem na prática do pecado. Não permanecem na prática do pecado. Os verdadeiros filhos de Deus abandonam e deixam. Paulo termina o texto dizendo: não se deixem possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Quem tem o fruto do Espírito não tem esse tipo de postura. Não nos deixemos possuir. Vanglória, provocação e inveja são obras da carne, não do Espírito. A vanglória nos faz buscar reconhecimento humano. A inveja nos impede de celebrar as bênçãos alheias. Nós não nos alegramos com a bênção do nosso irmão. A provocação nos impede de ter um bom relacionamento, uma boa comunhão com o nosso irmão. E essas coisas revelam uma vida dominada pela carne e não pelo Espírito. Reconhecer que a nossa vida está em Cristo e que Cristo nos libertou do pecado, do jugo do pecado, nos ajuda a entender que quem é livre, vive como livre. Quem é livre, vive como livre. Tem uma música, um cântico americano, que se chama Remember Your Chains. Relembre das suas cadeias. Ela é a história de um escravo que estava preso com correntes em um pelourinho, em um poste, em praça pública, e que vem um libertador com uma espada e com um golpe certeiro corta aquelas correntes e ele então liberta o escravo daquelas correntes. E ele começa a andar, agora ele está livre, só que os elos das correntes ainda estão presos aos seus braços. E ele anda livre, mas ainda arrastando aquelas correntes. Mas à medida que ele ia arrastando aquelas correntes, elas iam se desgastando, porque ele ia caminhando e caminhando, elas iam se desgastando e os elos iam soltando. E cada vez que ele caminhava, menos elos permaneciam sobre ele. Ele ia se livrando dos elos da sua escravidão. Essa é uma excelente figura para a nossa caminhada cristã. O problema é que parece que alguns crentes estão acrescentando mais elos às suas correntes à medida que caminham. Não se esqueceram dos seus pecados, não abandonaram as suas antigas práticas, pelo contrário, parecem acrescentar elos às suas correntes. Mas os que estão de fato em Cristo, experimentam verdadeira liberdade pelo fruto do Espírito, estão sendo livres das correntes do pecado. Nós estamos
de fato preocupados com o que o nosso coração faz com o nosso irmão? Inveja, vanglória, provocação tem sido algo presente em nosso comportamento em relação ao outro? Não esqueçamos que nós devemos refletir o caráter do nosso Salvador, o caráter de Cristo. A verdadeira liberdade nos liberta dessas coisas. E aí eu quero retomar a parábola da vinha. Vocês devem se lembrar do que foi descrito ali. O Senhor plantou uma vinha que deveria produzir bons frutos, uvas boas, mas essa vinha produziu uvas más. Lembra-se que era Israel e que essa mesma figura pode se aplicar à igreja. O Senhor plantou essa igreja para que seja uma videira boa, uma vide boa, para que produza bons frutos. O Senhor espera uvas boas dessa igreja. O Senhor espera uvas que reflitam mansidão, amor, domínio próprio. O Senhor espera bons frutos de cada um de vocês. Mas nós corremos o risco de, como Israel, produzir obras más, produzir frutos maus, obras de injustiça, impiedade, de maldade, e assim desagradar profundamente o nosso Senhor. Qual foi o resultado? O Senhor disse para Israel: eu vou fazer algo com vocês. Escutem, eu vou fazer algo com vocês. Eu vou derrubar a cerca, eu vou derrubar a torre, eu vou tirar a vigilância e eu vou deixar que os espinheiros tomem conta dessa vinha, porque vocês não produziram o que eu esperava que vocês produzissem. O Senhor tira a proteção. O Senhor aplica uma dura disciplina sobre o povo de Deus. E nós vimos que, de fato, o Senhor tirou a sebe. O Senhor tirou a cerca. E inimigos vieram e invadiram Judá, invadiram Israel. Levaram cativos o seu povo. Inimigos tomaram conta, espinheiros tomaram conta de Israel. E eles sofreram a dura disciplina do Senhor, porque não arrependeram dos seus pecados. A liberdade em Cristo não pode ser um convite para o pecado, mas é um chamado para a transformação, para produzir bons frutos. O fruto do Espírito é a evidência, a prova visível de uma vida vivida no Espírito Santo, de uma vida submissa ao Espírito de Cristo. Você precisa hoje mesmo crucificar a sua carne naquelas áreas que você tem cedido aos apelos do pecado. Você precisa se submeter ao poder transformador de Cristo, ao poder santificador do Espírito, para experimentar a verdadeira liberdade em Cristo Jesus. Thomas Watson disse o seguinte: a graça não nos salva para permanecermos os mesmos, ela nos transforma à imagem de Cristo. A verdadeira santidade é refletir o seu caráter em nossas palavras, em nossas ações e em nossos pensamentos. O pastor Richard Baxter também disse o seguinte: ame a Cristo tanto, mas tanto, que você anseie parecer com Ele. A maior honra de um servo, a maior honra que um servo pode dar ao seu mestre é imitá-lo. Portanto, sede imitadores de Cristo. Imitem o fruto do Espírito, que são as virtudes do próprio Cristo, o seu Salvador. Amém? Vamos orar? Ó Senhor nosso Deus,